Fizera-se mais experiente, mais esclarecido. Mantivera longo contato com os mestres do pensamento em várias línguas. Sobrenadara a corrente de aflições do próprio destino e procurara vencer todos os percalços para comparecer, ainda que para sempre, anônimo e irreconhecível diante do Filho, incessantemente lembrado com a dignidade do homem de bem. Como fazer face à surpresa daquela hora? Teria forças para abraçar Tassiano sem comprometer-se? A voz de Pontimiana veio arrebatá-lo da obcecante reflexão. Irmão Corvino, o senhor se sente mal porventura? Como que acordado de um sonho atormentado, o presbítero recompôs a fisionomia e respondeu gentil. Desculpe, irmã, estou bem. É que não disponho de muito tempo, tornou ela preocupada. O jovem Tassiano chegou doente. Doente? Sim, tudo indica seja portador da peste maldita. E, ante o coração paterno amargamente surpreendido, continuou. Vim até aqui, não somente para o comunicado, mas também para rogar-lhe o concurso. Atendendo às perguntas que lhe foram dirigidas, a empregada de Vetúrio esclareceu que o rapaz chegara com febre alta, vômitos frequentes, sofrendo inquietante angina que lhe impedia a deglutição. Os escravos que lhe formavam o séquito adiantavam que o moço parecia muito acabrunhado na viagem, piorando, entretanto, somente na véspera, horas antes de alcançarem a cidade. Ela e o marido haviam movimentado todas as providências. Tassiano instalara-se no quarto confortável, que desde muito o aguardava, e o médico de confiança fora chamado. Não conhecia ainda os efeitos da inspeção. Todavia, resolvera pedir-lhe ajuda imediata, em razão da experiência que ele, Corvino, adquirira nas tarefas assistenciais que abraçara, junto dos pestosos. Sabia de antemão que a casa seria marcada por zona perigosa e que o esposo e ela não poderiam contar, senão com servidores incipientes. Não podia esperar a contribuição de romanos prestigiosos. Os patrícios de nomeada, em maioria, estavam em vilas campestres, a longas distâncias, receosos de contágio. O presbítero ouviu, de coração opresso, desejando colocar-se junto do filho, para que o desse e viesse. Atento, porém, às responsabilidades que o prendia ao templo, prometeu visitar o enfermo, tão logo se desincumbisse das obrigações mais urgentes. Com efeito, ao entardecer, fez-se substituído no lar dos meninos, e à noitinha dava entrada no aposento do filho. Amparado por Alésio, o jovem agitava-se em náuseas aflitivas. O rosto desencarnado denunciava-lhe o abatimento. Por mais que o mordomo apresentasse o religioso, Tassiano febril não dava conta de si mesmo. O olhar esgazeado passeava pelo quarto, vagando inexpressivo. Enquanto Corvino lhe acariciava a cabeça suarenta, o guardião informava. Há 2 horas começou a delirar.
Realmente, findos alguns minutos de pesada expectação, o doente pousou no visitante, os olhos empapuçados, alterando-se-lhes o brilho. Indisfarçável interesse se lhe estampou na máscara fisionômica. Contemplou demoradamente o presbítero, qual se houvesse enlouquecido, e tentando afastar-se a delicada cobertura, bradou: quem trouxe a informação da morte de meu pai? Onde estão os escravos que o assassinaram? Malditos, todos serão mortos. O benfeitor dos enfermos, colhida a queima-roupa, por semelhantes palavras, recorreu à prece para não trair-se. Pálido e semi-aterrado, orava em silêncio, enquanto Tassiano, como se entrevisse a realidade nos desvarios da febre, prosseguia gritando: conduzamos a galera até Cartago. Não posso recuar. Conhecerei a verdade por mim mesmo. Faremos um inquérito. Punirei os culpados. Como puderam esquecer tamanho delito? Disse-me Opílio que há muitos crimes na sombra e que a justiça é incapaz de todos os reajustes, mas serei o vingador de meu pai. Quinto Varro será reabilitado. Não perdoarei a ninguém. Aniquilarei todos os patifes. Preocupado talvez com a estranheza do irmão Corvino, o esposo de Pontimiana falou-lhe reservado: o rapaz fora de si lembra-se do pai assassinado há muitos anos por escravos nazarenos, na embarcação que o conduziu para a África, em missão punitiva. E provavelmente porque o interlocutor apenas se manifestasse, por monossílabos, acrescentou: Quinto Varro era o primeiro marido da patroa. Consta que viajava rumo a Cartago, incumbido de providenciar o castigo de vários cristãos insubmissos, quando foi apunhalado por servidores irresponsáveis, inconscientes. Arejou um dos lençóis que envolvia o paciente e prosseguiu: pobre menino! Embora educado por Vetúrio, qual se lhe fora filho, revelou-se desde cedo atormentado pela memória paterna. Em seguida, baixou o tom de voz e, abeirando-se cuidadoso do presbítero, observou, deixando-lhe perceber o constrangimento com que recebia na intimidade: a morte de Varro acirrou na família, como é justo, o ódio ao cristianismo. Tassiano foi criado pela genitora, na extrema veneração às divindades. A senhora costuma dizer que preparou o filho para combater a mistificação galileia e não oculta o propósito de fazê-lo, sustentáculo da munificência imperial. Respeita, assim, a sua cooperação, na qual Pontiana deposita a maior confiança. Contudo, sinto-me no dever de rogar-lhe cautela, a fim de que o rapaz não se sinta ofendido em seus princípios. O abnegado irmão dos pobres não se surpreendeu com a observação. Não obstante sentido, agradeceu a advertência. Que não faria para demorar-se ali, junto ao doente que ansiava por asilar nos seus braços. Ocupou-se carinhoso em ministrar as beberagens indicadas pelo facultativo
esforçando-se com todos os recursos de que dispunha na enfermagem completa. Tassiano piorava sempre. Noite alta, Alésia e a esposa se recolheram, recomendando a 3 escravos prestimosos se revezassem no trabalho noturno de assistência. O irmão Corvino, porém, não arredou pé do leito. Demorava-se o moço na fase culminante da febre insidiosa. A escarlatina complicada atingira o período de invasão. Por 30 horas consecutivas, o religioso, entre a força da fé e a abnegação do amor, acompanhou com desvelada ternura, conquistando o reconhecimento de todos os circunstantes. No segundo dia, a erupção surgiu em manchas pequenas e vermelhas, começando no tórax, e por várias semanas o rapaz foi objeto de meticulosa atenção. Muitas vezes, velando-lhe o sono em lágrimas, o presbítero afagava-lhe paternalmente e sofria a tentação de revelar-se. Como, porém, abrir uma guerra de morte contra Cíntia? Não esposara ele no Evangelho um novo modo de ser? Que testemunho de lealdade ao Cristo poderia afirmar, semeando ódio e amargura no espírito do filho bem-amado? Adiantaria Tassiano qualquer atitude tendente a impor-lhe afeição? Em muitas ocasiões, orou, pedindo a Jesus o inspirasse, e vezes frequentes contemplou o velho Corvino, em sonho, aconselhando a extrema renúncia, qual se lhe trouxesse a resposta do alto. Na posição de expositor da Boa Nova, achava-se ligado a milhares de pessoas que lhe buscavam o exemplo e a palavra por respeitáveis diretrizes. Não podia, desse modo, hesitar. Grande era o amor pelo filho, no entanto, o amor sublime do mestre era maior e devia conservá-lo digno nas responsabilidades supremas. Quando o enfermo recuperou a lucidez, abraçou reconhecidamente, nele identificando não só o jardineiro-chefe da casa, mas também o benfeitor inesquecível. Sentindo-se infinitamente atraído para aquele homem humilde que o visitava, perseverante, Tassiano apreciava entreter-se com ele por longas horas em explanações sobre ciência e arte, cultura e filosofia. Ligavam-se nos mesmos temas e nas mesmas preferências. Discutiam Virgílio e Lucrécio. Nota: poeta e filósofo latino que viveu no século I a.C. Lucano. Marcos Aênios Lucanos, 39 a 65, conhecido como Lucano, foi um poeta romano, sobrinho de Seneca. E Homero, poeta épico da Grécia Antiga, a qual tradicionalmente se atribui a autoria dos poemas épicos Ilíada e Odisseia. Epicuro de Sanos, 341 a.C., 271 ou 270 a.C., foi um filósofo grego do período helenístico. E Timeu de Locros, filósofo grego pitagórico, que viveu no século V a.C. Seneca. Lúcio Aênio Seneca, 4 a.C. a 65, foi um dos mais célebres advogados, escritores e intelectuais do Império Romano. Conhecido também como o moço, o filósofo ou ainda o jovem, sua obra literária e filosófica
tida como modelo do pensador estoico durante o Renascimento, inspirou o desenvolvimento da tragédia na dramaturgia europeia renascentista. E Papiano, com análogos pontos de vista. Todavia, como se temessem perder a fascinante comunhão em que se mergulhavam, pareciam linhas paralelas em religião. Evitavam sistematicamente qualquer comentário em matéria de fé. Amparado pelo amigo, o rapaz já conseguia efetuar vários passeios no parque, enriquecido de suntuosa vegetação, e ali, à sombra de vigorosos abetos ou entre giestas em flor, entabulavam preciosas conversações, sorridentes e felizes, à maneira dos antigos helenos, que preferiam a permuta de avançados conhecimentos no santuário da natureza. Certa feita, espicaçado pela curiosidade, Tassiano indagou quanto às razões do seu isolamento na Gália, quanto poderia ser em Roma, festejado professor. De onde vinha e por que se condenara à obscuridade colonial. Relutante, Corvino confessou que nascera na metrópole dos Césares, mas apaixonara-se pelo trabalho junto à comunidade gaulesa e vira-se preso por fortes laços do coração. Que trabalho, contudo, encarcerar-te-ia em Lyon, a ponto de esquecer-te? Perguntou o jovem, com espontâneo carinho. Admito que os herdeiros da glória patrícia não deviam abandonar a educação aos escravos. Um egípcio ou um judeu não podem produzir os pensamentos de que carecemos para a garantia da grandeza imperial. Sim, sem dúvida, concordou o amigo bondoso. Entretanto, acredito que também as províncias nos reclamam acurado interesse. O mundo está repleto de nossos legionários. Possuímos forças incoercíveis de civilização em todas as frentes. Nossos imperadores podem ser proclamados em variadas zonas da terra. Em razão disso, não podemos olvidar a necessidade de instrução em todos os setores. E sorrindo, acentuou: por esse motivo, converti-me em mestre-escola. Tassiano partilhou-lhe o bom humor. Nesse instante, uma ideia nasceu no cérebro de Varro. E se lhe trouxesse as crianças para uma visita de amor? Não seria a maneira mais segura de tocar-lhe o coração para o despertamento evangélico? O rapaz poderia ignorar-lhe a condição para sempre, mas seria justo não convidá-lo para o banquete da luz divina? Quem adivinharia as vantagens de semelhantes realização? Pela inteligência de que se mostrava portador, o filho naturalmente impusera-se na família. Percebia-se logo que as opiniões dele se faziam respeitáveis. Apesar de extremamente jovem, era senhor das próprias convicções.